Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Vamos ver dos versos 1 até o 7. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 7. Vamos ver uma parte da história de um dos maiores homens que este mundo já viu. Um dos homens de maior coragem que o mundo já viu, chamado Elias. Um homem que foi usado por Deus de uma maneira diferenciada. Um homem que fez coisas que eu me arrisco a dizer que nem eu e nem você teríamos coragem de fazer. Porque esse homem aqui, se tem uma coisa que eu invejo Elias, é a coragem que ele teve. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. E é por isso que eu nasci em 1969. Por isso que eu nasci muito tempo depois desse homem. Porque Deus sabia que eu não seria capaz de fazer o que Elias fez. Eu não teria peito suficiente para fazer o que esse homem fez. Elias, um homem diferenciado. Ele é tão diferenciado no Antigo Testamento que no advento do Messias, quando as pessoas falavam acerca do Messias, Jesus mesmo, quando disse acerca de João Batista, ele fez um link de João Batista com Elias, porque antes de vir o Messias, haveria de vir ainda ao mundo alguém parecido com Elias, alguém intrépido, alguém que tivesse coragem, uma coragem extrema, antes de vir o Messias. E aí vem a figura de João Batista. Mas o Velho Testamento não dizia que viria a figura de João Batista. O Velho Testamento dizia: vai acontecer de Elias voltar. Não porque Elias voltaria, mas porque alguém com as características de Elias, com a coragem de Elias, com a determinação de Elias, ele chegaria para anunciar para as pessoas que o Messias estava chegando. E o Elias é um personagem enigmático, porque ele aparece na história do nada, do nada. E ele tem uma trajetória brilhante, irmãos, brilhante. Uma trajetória de dar inveja em qualquer um de nós. Mas um dia, esse homem chegou no seu limite. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre essa ideia de limite. Porque mesmo um grande homem de Deus como Elias, com tamanha coragem, um homem tão usado por Deus, ele um dia chegou no limite. Vamos dar uma olhadinha para ver o que aconteceu, na vida desse homem. 1 Reis, capítulo 19, versos 1 até o 7. Nós vamos fazer a leitura nesse instante e você vai enxergar um pouco da história desse homem. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta ou zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A Bíblia fala de muitos homens de Deus, grandes homens de Deus. Mas todos eles tiveram suas dificuldades. Às vezes a gente lê na Bíblia e a gente fica empolgado, né? Dá uma empolgação quando a gente lê e a gente percebe como determinada pessoa foi usada por Deus, como essa pessoa foi de uma forma extraordinária, diferente da gente. E aí a gente olha para cada um deles e dá uma sensação de que nós estamos num nível assim muito abaixo deles. Parece que eles passaram pela vida sem ter nenhuma dificuldade. Parece que eles eram homens inabaláveis. Parece que eles nunca tinham dificuldades. Parece que eles nunca ficavam como a gente fica de vez em quando. Não é mesmo? Só que se nós olharmos a fundo, esses grandes homens de Deus, todos eles tiveram algum tipo de dificuldade na vida. E quando eu digo dificuldade, não é a dificuldade do dia a dia, não. Eles erraram com Deus. Todos eles erraram com Deus. Se você pegar a vida de Abraão, você vai descobrir que Abraão, apesar de ter sido chamado por Deus, apesar de ver o Senhor trabalhando na vida dele, apesar de ver os milagres acontecendo na vida dele, num determinado momento da vida, ele mente de uma maneira descarada. Ele tem uma dificuldade com a mentira. Se você olhar para Jacó, por exemplo, e a sua mãe, porque Jacó não errou sozinho, Jacó e a mãe dele acabaram trapaceando e também mentindo. Eram pessoas extraordinárias, pessoas que viam a glória de Deus, assim como eu, você. Numa leitura meio superficial, parece que eles eram sobrenaturais em fé. Parece que eles eram sobrenaturais na questão de receber o poder de Deus e de exercer através da própria vida o poder de Deus. Mas no caso de Jacó e a sua mãe, eles trapacearam de uma maneira descarada o seu próprio pai. Eles mentiram para o próprio pai. E isso é uma coisa difícil de entender. Moisés, um grande homem de Deus, talvez no Velho Testamento, ele e Davi e Elias sejam os três mais proeminentes do Velho Testamento, de toda a história do povo de Israel. Pois Moisés teve os seus momentos de fúria, e por causa dos seus momentos de fúria, ele também teve os seus reveses na vida espiritual. O que dizer de Eli, profeta Eli, e o profeta Samuel? Os dois foram grandes homens de Deus, usados por Deus de uma maneira tremenda. Só que os dois tiveram o mesmo problema. Os dois falharam na condição das suas famílias. Os dois, tanto Eli quanto Samuel, eles não deixaram que os seus sucessores fossem para frente, porque a família de Eli foi um fracasso. Os filhos de Eli foram um fracasso. Eli falhou como pai de uma forma tremenda. E Samuel também não foi muito diferente. O que falar de Davi, homem de Deus? Mas chegou um momento na história dele que ele fraquejou na área sexual. Ele pecou e pecou feio, e por causa do pecado na área sexual, ele acaba cometendo um outro grande pecado, se é que eu posso assim dizer, porque ele mata uma pessoa para tentar esconder o seu pecado sexual. Eram pessoas usadas por Deus de uma maneira tremenda. Eram pessoas cujo poder de Deus era visto na vida deles. Todas as pessoas ao redor sabiam que Deus usava, que Deus estava com eles, mas chegou um momento da vida deles que eles erraram com Deus. O que dizer do apóstolo Pedro, que andou com Cristo durante 3 anos e meio, aprendeu todas as coisas com Jesus, viu o poder, viu os milagres, mas chegou um determinado momento da vida de Pedro, que ele também vai errar, e vai errar feio, ele vai negar. E o problema de Pedro é que foi algo já premeditado. Jesus mesmo disse para ele: Pedro, vai acontecer a tragédia. E ele fala: não vai.
Mas aconteceu, Pedro acabou negando Jesus. O que dizer de Tomé, irmãos? Que da mesma forma que Pedro andou com Jesus esse tempo todo, 3 anos e meio, Tomé viu Jesus fazer todos os milagres. Todos os milagres. Certamente esse cara estava do lado dele. Jesus falou em várias ocasiões para os discípulos que ele iria morrer. Jesus falou em várias ocasiões que ele iria ressuscitar. Mas eles não ouviram, ou pelo menos não perceberam, não entenderam. E quando a coisa aconteceu, quando as pessoas disseram, Jesus ressuscitou, o Tomé, que viu esse mesmo Jesus fazer todos os milagres que fez, ele teve a cara de pau de dizer, eu não acredito. Não acredito. Só acredito se eu colocar o dedo lá no furo que eu vi furar a mão dele, ou o pulso dele. Pois é, irmãos, eram homens grandes em fé, grandes em poder, mas todos eles erraram com Deus. Todos eles erraram, sabe por quê? Porque é pelo que está escrito aqui, ó. Porque todos eles tiveram seu limite. Todos eles tiveram um limite. E por mais que eles fossem usados de uma maneira sobrenatural por Deus, eles tiveram um limite, assim como eu e você também temos. Nós temos os nossos limites. E hoje eu trago para você aqui alguém que foi tremendamente usado por Deus, que é o profeta Elias. E um dia o profeta Elias também chegou no limite dele. E porque chegou, ele vivenciou esse pedaço da história aqui que eu contei para você na narrativa. De certa forma, irmão, eu não sei como é que você enxerga isso, que eu estou dizendo aqui dos problemas dos servos de Deus, não é mesmo? Não sei como é que você enxerga isso, mas de certa forma, isso não é um alívio para nós? Não é um alívio para você? Para mim é. Porque, lembra que eu disse no começo aqui, que eu me sinto pequeno, quando eu olho para Elias, eu me sinto um verme. Eu fico pensando, Deus jamais me chamaria para fazer o ministério de Elias. Porque eu me sinto muito pequeno, porque eu olho para a vida dessas pessoas e penso assim, eu jamais conseguiria fazer 1/10 do que eles fizeram. Pois é, mas quando eu olho para eles e vejo que eles também fraquejaram, quando eu olho para eles e vejo que eles também tiveram um limite, do mesmo jeito que eu tenho um limite, Deus sabe do meu limite, isso me dá um certo alívio de alma, porque daí eu descubro que eu e eles, nós somos dependentes da graça de Deus, nós somos dependentes do amor de Deus, nós somos dependentes da blindagem de Deus na nossa vida. E se nós estamos em pé, se nós ainda não chegamos no nosso limite, é porque Deus está segurando a gente, Deus está caminhando com a gente. Eu tenho o meu limite e você certamente tem o seu. Elias tinha o dele. Todos nós, irmãos, todos nós temos os nossos limites. E eu quero ver com você o que aconteceu na vida de Elias quando ele chegou no limite dele. Mas antes eu quero falar um pouquinho da vida de Elias, porque é importante que você entenda. Talvez tenha aqui gente que não saiba o contexto de vida de Elias, e talvez por não saber o contexto de vida de Elias, talvez vai ficar um pouco perdido. Elias, ele é um homem diferenciado. Elias foi um enviado de Deus, ele é um profeta. Elias é um cara que surge na história. Elias do nada, ele surge do nada. De repente ele aparece falando as coisas que Deus havia dito para ele falar. Ele é um cara que foi enviado de Deus para um determinado momento, uma determinada época. Ele era o cara que falava em nome de Deus. Aquilo que ele falava, as pessoas ouviam, e as pessoas entendiam. Olha, Deus está falando. É engraçado, né, esse negócio. Deus está falando usando uma pessoa. Esse é o cara. Elias, na época dele, não era como na nossa época. Hoje, em cada esquina da cidade, tem alguém que está sendo, nesse momento, porta-voz da mensagem de Deus.
Eu, nesse momento, com toda a minha insignificância, eu estou sendo hoje o porta-voz da palavra de Deus para você, certo? Deus está falando com você usando a minha pessoa hoje. Mas na época de Elias, não era assim, um em cada esquina, como acontece nos nossos dias, não. Não tinha, não era assim, eu vou consultar a Deus, eu vou ali na esquina ali falar com o fulano de tal, porque o fulano de tal vai conversar comigo em nome de Deus. Não, naquela época não. Naquela época eram pouquíssimas, raríssimas as pessoas que eram profetas de Deus, que proferiam a palavra de Deus. E eis aí um homem que era profeta, Elias. Você queria conversar com Deus? Você queria saber a opinião de Deus com relação a algumas coisas? Com quem que você ia conversar? Com o rei de Israel? Não! Você ia conversar com o profeta. Se você quisesse saber o que Deus queria acerca da sua vida, você deveria ir conversar com o profeta. Ele era a boca de Deus, ele era enviado do Senhor. E o homem era muito, muito corajoso, porque eu chamo ele de manda-chuva. Manda-chuva mesmo, nos dois sentidos, né? Que no sentido assim, naquela linguagem popular, quem que é o manda-chuva aí? Quem que é o manda-chuva aí? Quem que manda no negócio? É Elias, e Elias era. A certo ponto ele era desse jeito mesmo. Ele era o homem que detinha o poder de Deus. Mas ele era um manda-chuva também, no meu modo de entender. Por quê? Porque ele um dia chegou no rei, que estava vivendo uma vida totalmente fora do padrão de Deus. E Deus disse para Elias: Elias, vai até o rei Acabe e diga para ele que a partir de hoje não chove mais. Eu vou perguntar para você. Você está lá na sua casa, seja dormindo, seja acordado, mas de repente Deus fala com você e você tem certeza no coração de que é Ele. E Ele fala para você assim: vai lá no prefeito da cidade, ou vai lá no governador do estado, ou vai lá no presidente da república, olha fixo nos olhos dele e diz: você está errando com Deus, e porque você está errando com Deus, a partir de hoje não vai chover mais. Quem daqui tem coragem de fazer isso? Quem? Mas foi Deus que falou com você, filho. Você tem certeza absoluta. Você não tem dúvida, mas você não tem coragem de chegar no indivíduo, dar de olho nele, dar o dedo na cara dele e dizer assim: você está errando, e como castigo, Deus não vai mandar mais chuva. Por isso que eu chamo ele de manda-chuva, porque no capítulo 17, versículo 1, eu vou ler para você. Se você está com a sua Bíblia aí, vai lá, 17, versículo 1, e depois o 18, do 41 ao 45. 17 primeiro diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Capítulo 18, versos 41 a 45. E Elias disse a Acabe: vá comer, pois eu já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do monte, Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: há uma nuvem tão pequena quanto a palma da mão de um homem. Está se levantando, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Sabe quanto tempo passou desse versículo aqui para aquele versículo 17, versículo 1? 3 anos e meio. 3 anos e meio sem cair uma gota de água em uma nação que era extremamente agrícola. Dependia
de agricultura, não tinha mais nenhuma fonte de subsistência. E só 3 anos e meio depois é que a chuva veio. E é interessante porque lá no 17:1 ele falou assim: só vai chover de novo quando eu falar. Que coisa, que homem corajoso. Depois o livro de Tiago, no Novo Testamento, vai fazer menção disso. Que ele era um homem de fé, e que ele era manda-chuva. Que ele falou com fé e as coisas aconteceram. Ele não era só um manda-chuva, ele era um cara corajoso. Por tudo isso que eu acabei de dizer para você, não tem outra palavra para dizer, senão que ele era um cara altamente corajoso. Eu não teria a coragem que ele teve. Pois é, esse homem era corajoso. E a coragem dele não se resumiu só no fato dele falar, só vai chover quando eu mandar. Não, a coragem dele vai além, porque chega um momento da história que ele manda reunir todos os profetas dos outros deuses que o rei Acabe estava adorando, e por isso estava fora da vontade de Deus. Manda reunir todos os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Acera, manda vir num lugar e faz aquele episódio lá que você que tem um pouquinho de conhecimento bíblico sabe. Fala assim: nós vamos fazer o seguinte, vocês vão clamar para o Deus de vocês, né, e ele vai ter que mandar fogo do céu. Vocês clamam e depois eu clamo. Eu vou falar para você, eu tenho uma inveja desse cara fantástica, porque eu não ia ter coragem de fazer um negócio desse nunca. Desafiar desse jeito. Fala assim: ó, vamos, vem aqui, vocês estão falando aí, vocês estão falando que Baal é Deus? Então tá bom, vamos fazer um altar aqui, vamos colocar as coisas tudo certinho, só não vai colocar fogo. Deus vai mandar fogo. Então vocês podem clamar ao Deus de vocês. Clame, clame. 950 profetas reunidos ali, andando, circulando aquele altar. E nada. E chega meio-dia, isso era de manhã, chega meio-dia. E aí Elias começa a tirar sarro neles. Fala assim: escuta, daí, como é que está o negócio aí? Grita um pouco mais alto. Pode ser que o Baal, ele não está ouvindo vocês. Talvez ele deu uma saída, talvez ele foi viajar. E ele tira onda em cima dos caras. E daí não acontece nada mesmo, porque Baal nunca foi Deus, foi apenas um mito das pessoas. E aí ele pega e fala: bom, agora é minha vez. Chega na hora do sacrifício, que é a hora que o povo de Israel sacrificava. Ele repara o altar, coloca o cordeiro, faz tudo bonitinho, manda cavar uma vala em volta e fala para o pessoal: joga água nesse negócio aí, joga água. E jogaram tanta água que a vala que cavou ao redor fica cheia de água. Ele olha para o céu e fala: Senhor, agora mostra para esse povo que o único Deus que existe é o Senhor. E o que acontece? Vem fogo do céu. É por isso que eu chamo ele de, além de manda-chuva, eu chamo ele de manda-fogo. E vem fogo do céu. A Bíblia diz que o fogo vem de uma maneira tão intensa que consome tudo. Consome o carneiro, consome a lenha, consome as pedras e enxuga toda a água que está ali. E naquele instante, a coragem dele continua quando ele diz para o povo: agora vocês pegam todos esses profetas, prendam esses profetas, vamos descer com eles lá num riacho, e lá nós vamos matar todos eles. Pois é, foi uma carnificina geral. 950 profetas morreram naquele dia. E aí, meu irmão, aí ele sai vitorioso. E eu fico imaginando como que Elias estava depois do fogo descer. Eu fico imaginando como esse cara devia estar como a fé dele deveria estar de uma forma inabalável, como ele deveria estar cheio da graça, cheio do poder, cheio da fé. Eu fico imaginando que não deveria ter momento mais fantástico na vida dele, onde a fé dele talvez atingira 100%. Sabe? Quando você chega no limite e que não tem mais nada para colocar. Pois é, eu imagino
que ele sai dessa situação desse jeito. Mas aí, exatamente aí, vem o capítulo 19, o versículo 1 a 7, que eu li para você no início do culto. Você percebeu que a Jezabel, que é a mulher do Acabe, manda um recado para ele. Manda só um recado. E depois desse recado, ele entra no limite dele. É engraçado. Parece assim que nem podia acontecer um negócio desse da forma com que aconteceu. Porque foi logo em seguida. Não aconteceu nenhum outro episódio, nenhuma dificuldade nesse meio tempo, não. Ele saiu vitorioso lá do Monte Carmelo, né? Ele conseguiu resolver o problema de adoração do povo, porque o povo estava cambaleando. Alguns achavam que Baal era Deus, mesmo o povo de Deus, as pessoas que foram ensinadas acerca de Deus, Deus único e verdadeiro, eles estavam cambaleando entre o Deus verdadeiro e o Deus da terra, que era o tal do Deus Baal, o Deus dos cananeus, porque eles estavam vivendo meio que junto com eles. Pois é, naquele instante que ele está no auge, aí vem um recadinho de uma mulher para ele. E o recadinho dizia assim: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ou seja, se eu não matar você, igual você matou os meus 450 mais 400 profetas. É engraçado porque ele tinha acabado de ver Deus liquidando a fatura, né? Ele tinha acabado de expor que os deuses desta mulher não existiam. E ele fica com medo quando ela diz que os meus deuses me castiguem, se até amanhã essa hora você, não tiver morto. Nesse momento, irmão, eu não sei como, não sei porquê, ele entra no limite dele. E aí eu vou ver com você aqui o que acontece quando a gente entra no limite. Porque eu confesso que do mesmo jeito que eu tenho uma inveja dele pela coragem, por isso, e por aquilo, eu fico olhando de fora, porque é fácil, de fora é fácil falar, né? Depois da cobra morta, todo mundo é macho. De longe, parece que dá a impressão que se fosse eu, quando viesse esse recado, eu ia me manter na postura. Falei assim, para quem matou quase 900 homens aqui, né? 450 mais 400, 850. Para quem matou 850 homens, eu vou me preocupar agora com uma mulher que me manda um recado e que diz que os deuses, que deuses? Que Deus? Se existisse algum deuses por aí, ele teria mandado fogo do céu. Não existe. Eu não tenho por que ficar com medo. Mas eu não sei porquê, irmão. Ele ficou com medo. A Bíblia não esconde. O texto que eu li no início falou assim: e ele ficou com medo e fugiu. Ficou com medo. Sabe por quê? Porque ele chegou no limite dele. Chegou no limite. Vamos ver o que acontece então quando nós, e agora tem a ver comigo e com você, porque não é só com Elias, porque eu também chego no meu limite, você também chega no seu limite. O que acontece quando a gente chega no nosso limite? Primeira coisa, está no capítulo 18, versículo 22. A gente se sente sozinho. Pois é, esse era o sentimento que já estava no coração dele, Diz a palavra, disse então Elias: eu sou o único que sobrou ou que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Olha que coisa interessante, ele tem no coração que ele é o único, e ele diz para o povo ali, na hora que ele reúne, na hora que ele constrói o altar e reúne todos os profetas de Baal para fazer o desafio, ele fala lá, na frente de todo mundo, só sobrou eu, de profeta do Deus Altíssimo. Só sobrou eu. Ele estava com esse sentimento no coração. Eu quero que você grava aí.
ele se sentiu só. Por que ele se sentiu só? Porque essa Jezabel, que é a mulher do rei Acabe, que manda um recadinho para ele, essa Jezabel, de fato, ela estava acabando com os profetas do Senhor. Leia comigo aí, capítulo 18, verso 4, que diz o seguinte: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Não precisa ler o resto porque não interessa. Jezabel, a esposa de Acabe, ela tinha, o Deus dela era o Deus Baal, e ela, como sabia que no meio do povo de Israel existiam os profetas de Deus, ela começou a matar os profetas do Senhor, para ficar de verdade só os profetas de Baal na terra de Israel. É interessante que você precisa entender, Acabe é da linhagem de Israel, o rei, mas Jezabel não. Jezabel é fenícia. Jezabel, ela tem outra linhagem, ela não é do povo de Deus. Acabe já começou errando aí. Ele casa com uma mulher que não era do povo do Senhor. Ele casa com outra mulher, ou com uma mulher de um outro país, que tem um Deus diferente. Ele já começou errando ali, ele não deveria errar nesse sentido. Pois é. Aí o problema é que não foi só casar errado, a mulher começou a manipular politicamente as coisas, religiosamente as coisas, e ela começou a trazer os seus profetas, os profetas de Baal, para dentro do território de Israel, e ao ponto de Acabe construir um templo para Baal. Um rei de Israel, que tem uma história com Deus, construindo um templo para Baal, para adoração a Baal. E ele vai lá por causa da mulher. Desculpa, mulheres, desculpa, mas ela virou a cabeça do cara de um jeito fantástico, do jeitinho que só vocês conseguem. Virou a cabeça do cara e fez ele abandonar o Senhor e começar a adorar Baal. Começou a eliminar os profetas de Deus e começou a trazer os profetas dela. E ela ia dominar geral. Esse era o plano. E ela estava de fato mesmo acabando com os profetas. Aí Elias, que não era bobo nem nada e sabia do que estava acontecendo, ele tem a impressão: eu estou sozinho, porque não tem mais ninguém aqui. E ele disse para Deus: Senhor, eu estou sozinho. Ele disse para o povo: eu estou sozinho. Mas, sabe por que ele falou isso? Porque ele estava no limite dele. Eu já vou adiantar uma coisa para você. Lá na frente a gente vai provar isso biblicamente. Ele não estava sozinho. Não estava. Mas ele se sentiu sozinho. E sabe por que ele se sentiu sozinho? Porque ele estava no limite dele. Emocionalmente e espiritualmente abalado. E quando a gente se sente só, a gente pode estar rodeado de gente que a gente continua se sentindo só. Talvez, irmão, você está aí, se sentindo solitário, e tem tanta gente ao seu redor, querendo ajudar você, tanta gente que joga no teu time, mas você não consegue enxergar. Talvez você está meio parecido com Elias, você também está no seu limite, e não quer dizer que você esteja só, quer dizer que, como você chegou no limite, você não está enxergando mais as coisas conforme é a realidade. Você está enxergando verdades que são mentiras. E essas verdades que são mentiras estão guiando sua vida, seu modo de pensar, sua maneira de agir, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Mas isso não quer dizer que é a realidade. Quando a gente chega no limite, a gente se sente sozinho. Segunda coisa, está aí o texto de 1 Reis 18, que vai dizer: então, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Segunda coisa que acontece na nossa vida, quando a gente chega no nosso limite, a gente perde a confiança em Deus. O cara não era corajoso, o cara não era um manda-chuva, o cara não era um manda-fogo, o cara não tinha audácia, coragem. E aí de repente, aquela mulher
desestabiliza ele com um mero recadinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Elias, ele vivia numa sociedade machista. A sociedade do Antigo Testamento é machista. A sociedade do Antigo Testamento, nas entrelinhas, ela dizia assim: pô, você pode ter medo de um homem, mas ter medo de uma mulher, meu amigo, o que é isso? Mulher não é nada. Desculpa, irmãs, era naquela época, tá? Hoje a gente sabe que vocês estão mandando geral, né? Hoje a gente sabe que a coisa mudou de figura, tá ok? Mas naquela época, uma mulher não era nada. Não era nada. Se o recado viesse pelo menos do rei, talvez daria para entender a perda da confiança que ele teve. No entanto, o recado veio de uma mulher. Ele tinha acabado de matar 850 homens. Ele matou a espada 850 homens. E agora de repente ele perde a confiança por causa de uma mulher. Por que aconteceu isso? Aonde que foi parar aquela ousadia? Aonde que foi parar aquele destemor desse homem? Isso aí só aconteceu, irmão, porque ele chegou no limite. E quando a gente chega no limite, a gente perde a coragem, a gente perde a ousadia, a gente perde a confiança em Deus. Que se tem uma coisa que esse cara teve, foi confiança em Deus, quando ele restaurou o altar e falou assim: Senhor, agora manda fogo do céu. Eis aí um cara altamente confiante, altamente corajoso, um cara que confiava que Deus estava vivo e que ia fazer a obra dele, doesse a quem doesse. E de repente agora ele não é capaz de olhar para o céu novamente e falar assim: Senhor, a mulher está mandando um recadinho aqui para mim, mas o Senhor ontem, ou anteontem, eu não sei quantos dias passou, mas o Senhor esses dias atrás, o Senhor me ajudou e a gente conseguiu eliminar esses profetas todos. Eu tenho convicção, Deus, que se o Senhor foi capaz de eliminar esses 850 profetas de Baal, o Senhor vai fazer a mesma coisa com essa mulher. Ela não tem que ter medo. Mas não foi assim a história. Ele perdeu a confiança. Por que ele perdeu a confiança? Porque ele chegou no seu limite. Limite emocional, limite espiritual. E quando a gente chega no limite, nem Deus para nós é mais suficiente. É por isso que é tão importante a gente entender aonde a gente está. Porque se a gente chega no limite, a gente começa a cometer erros, falhas grotescas, como essa de Elias. A terceira coisa, o que acontece quando a gente chega no nosso limite? A gente fica totalmente sem motivação. Ele vai dizer, lá no capítulo 19, o versículo 4. Olha o que ele vai dizer. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, talvez na sua Bíblia está escrito zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Pois é, irmão. Quando você chega no limite, você perde a motivação. Eis aí um homem totalmente destruído. Eis aí um homem sem motivação alguma. Ninguém, eu arrisco a dizer, que fora os discípulos que andaram com Jesus, ninguém viu a glória de Deus de uma forma tão grande quanto Elias. Ninguém viu. Como que esse homem me perde a motivação, irmão? Ele não conseguiu sequer, ele entrou no limite dele, e quando ele entrou no limite, ele não conseguiu sequer lembrar das bênçãos de um passado muito recente na vida dele. Eu listei algumas coisas aqui que aconteceram num passado muito recente na vida dele. Primeiro, ele não lembrou da coragem que ele teve quando ele chegou diante de Acabe, no capítulo 17, versículo 1, e disse assim: olha, não vai chover mais, só vai chover quando eu mandar. Ele não lembrou. Ele está lá,
no meio do deserto, sentado embaixo de uma folhagem, ou de uma árvore, ou de um arbusto, onde tem uma sombra, e ele está lá pedindo para Deus: Senhor, me mata, Senhor, eu quero morrer, não quero mais essa vida. Ele ali, ele não teve condição de lembrar que um dia ele teve a autoridade suficiente para chegar diante de um homem e falar assim: em nome de Deus, não vai chover mais. E acabou. Ele se esqueceu do capítulo 17, versículo 5 até o 6, porque como não choveu, irmão, ele também passou dificuldade. Ele foi morar do lado de um riacho. E lá no riacho, o que aconteceu com ele? Você que é conhecedor da palavra sabe. Ele bebeu da água do riacho para se manter vivo, porque não chovia. E o que acontecia para ele comer? O que acontecia? Os corvos vinham e traziam para ele pão toda manhã e toda tarde. Bebia água do riacho, comia pão, comia carne. Deus estava sustentando ele. Mas lá no deserto ele não lembrava disso. Ele não lembrou do que Deus estava fazendo na vida dele. Aí depois, para piorar um pouquinho a vida dele, mas para ele ver a glória de Deus, o riacho seca. E aí Deus fala para ele assim: sai do riacho e vai para onde? Vai para a casa da viúva. Lembra da casa da viúva? Vai para a casa da viúva. A viúva vai sustentar você. Aí ele chega na casa da viúva, e você conhece o enredo. A viúva faz para ele um pão com a última farinha que ela tinha. E o que aconteceu? Ele falou para ela: não fica com medo não. Pode fazer o pão, pode trazer para mim, que você não vai ficar desamparada. E o que acontece? Ele come do pão, a viúva, o filho dela come do pão. No outro dia o que acontece? Eles comem de novo. No outro dia eles comem de novo. No outro dia eles comem de novo. E da farinha não faltou, do azeite não faltou para fazer o pão nosso de cada dia para aquela família e para a vida do profeta. Mas lá no deserto, Elias não lembrou disso, que Deus cuidava dele. Aí, para piorar a situação, mas para ele ver a glória de Deus, o filho da viúva morreu. Parece uma tragédia grega, né? O filho da viúva morreu, e a viúva vai reclamar com ele, falou assim: quem mandou você vir aqui? Você não é um representante de Deus? Deus, através de você, provavelmente veio me castigar por causa dos meus pecados, porque agora você veio aqui e o meu filho morreu. E aí o que acontece? A história diz, e eu vou encurtar aqui, Elias vai lá, ora a Deus, e o filho da mulher ressurge. Gente do céu, mas lá no deserto, embaixo do pé de zimbro, ele esqueceu de que por intermédio dele, uma criança voltou a viver. E aí o último episódio é o episódio do Carmelo, de cair fogo do céu. Gente, como que pode uma pessoa não se lembrar da glória de Deus de uma maneira tão forte como ele vivenciou? E agora esse mesmo homem está pedindo para morrer. Ele está falando: Senhor, olha, não sou melhor do que ninguém. Senhor, olha, já basta. Eu estou cansado. Me leva logo, porque eu não quero mais. Eu sei que eu não estou aqui para julgar Elias. Eu sei que a situação é muito complexa. Complexa por quê? Vamos tentar entender a cabeça dele? Porque talvez agora você está até olhando para Elias e fala assim: mas esse cara é meio esquisito. Mas pensa bem. É um episódio de dificuldade atrás do outro. É o rei Acabe cometendo erros e ele tendo que ir lá peitar o rei. Não é fácil fazer isso, irmão. Não é legal você ter que corrigir as pessoas. Elias tinha que corrigir. E pior ainda é você ter que corrigir alguém que não se corrige. Não se corrige. Aí você vai, corrige, não dá certo. Você volta, aí Deus fala: vai, volta lá, corrige o cara de novo. Não dá certo. Aí Deus, para castigar um Acabe, Deus fala: então fala para ele que não vai chover. Mas quando não vai chover, filho, o problema não é só com os outros, o problema é comigo também. Se não vai chover, vai faltar água. Se vai faltar água, vai faltar comida. Se vai faltar comida, não vai faltar comida só para o vizinho, vai faltar para mim também. Ele começa a ver as pessoas padecendo. Começa a ver as pessoas que ele conhece, os amigos, padecendo por causa de uma coisa que eles não têm nada a ver. E ele começa a padecer.
Ele tem que ir para o riacho, mas chega um momento que o riacho seca. Você já viveu um negócio assim? Do tipo, né, Deus faz uma coisa com você, você vai para lá e fala assim, ai que beleza, eu agora estou aqui do lado do riacho, agora está tudo tranquilo para mim, minha vida vai ficar boa de novo, daqui a pouco o riacho seca. Mas você olha para Deus e fala assim, Deus, você está de brincadeira? Não, filho, o riacho secou, por quê? Porque não vai chover, e se não vai chover não vai ter água, se não vai ter água não vai ter rio, é automático. Mas o profeta está sofrendo. Aí agora, ele está se sentindo sozinho, porque ele acha que não tem mais nenhum profeta, que é só ele. E não tem coisa pior no mundo que você se sentir sozinho, num ambiente hostil. Ele está ali vivendo essa carga emocional, irmão. Ele está vivendo tudo isso. Aí agora Deus fala para ele assim, vai lá para a viúva. Poxa vida, eu teria vergonha de viver às custas de uma viúva. Se eu fosse pastor aqui, eu não tivesse família. E Deus falasse para mim assim, Silvio, você vai viver aqui, mas você não vai ter nenhum sustento da igreja. Quem vai sustentar você é uma viúva aqui. Eu iria falar para você assim, eu ia me sentir um lixo. Falei assim, Senhor, não está certo esse negócio. Não é porque, eu não iria querer ser um peso na vida de uma viúva. Certo? É por isso. Não é porque eu não queria ser sustentado por uma viúva, não. É porque eu não ia aceitar, digamos assim, a ideia de ser sustentado por uma pessoa que não tem como sustentar. Ninguém. Porque a viúva daquela época era exatamente esse tipo de pessoa. Uma pessoa desamparada, que não tinha um marido para trazer o sustento para dentro de casa. Parece que as coisas de Deus são meio emboladas. Parece que é totalmente fora da casinha quando a gente olha diante da nossa ótica. Pois é, irmão. É um problema atrás do outro. Aí chega um momento de grande vitória. A hora que o fogo desce do céu e ele vai de novo, né? É como se a vida dele fosse assim, tô lá em cima, tô lá embaixo. Tô lá em cima, tô lá embaixo. Tô lá em cima, tô lá embaixo. E agora chegou o último. Desceu o fogo do céu. Ele está lá em cima. E aí ele elimina todos os profetas de Baal. Ele está lá em cima. Mas no outro dia, quando ele pensa assim, agora acabou, né? Consegui passar a régua nesse negócio. No outro dia de manhã, o que acontece? Vem o bilhete. Aí ele faz assim, Aí, lá no coração dele, eu acho que ele sentiu assim, esse negócio não tem fim. Esse negócio não tem fim. Eu estou cansado de ir lá para cima e descer. Até quando a minha vida vai ser desse jeito? É por isso, irmão, que ele chegou no limite. E quando chega no limite, perde a motivação completa. Talvez, né, você está vivendo uma coisa meio parecida. Talvez você também está aí, pertinho do seu limite, começando a sentir alguns sintomas do que ele sentiu até o momento. Quando eu chego no meu limite às vezes. Todo pastor chega no seu limite, assim como toda ovelha chega nos seus limites. Certo? Eu tenho um segredo. E eu já compartilhei esse segredo com vocês aqui, mas nunca é demais relembrar, porque nem todo mundo estava aqui no dia que eu falei sobre isso. Quando eu chego no meu limite, eu faço um exercício mental comigo. Porque pastor chega no limite por causa do ministério pastoral. Certo? É meio que natural. Quando eu chego no meu limite, eu volto o meu olhar para os dias em que Deus me chamou para o ministério pastoral. Porque olha, eu estou há 21 anos na jornada ministerial. E durante esses 21 anos de jornada ministerial, em vários momentos da minha vida, eu já quis chutar o balde. Em vários momentos, eu também vivi esse negócio de Já vivi. Em vários momentos eu também cheguei para Deus e falei assim, Senhor, o Senhor chamou o cara errado. Senhor, esse negócio não é para mim. Não tenho estrutura emocional para isso. Não nasci para esse negócio.
Várias vezes já aconteceu isso comigo. E sabe o que fez? E o que eu me ajudo a segurar? Eu lembro do dia e da forma com que Deus me chamou para o ministério. É como se eu tivesse uma recarga automática de Deus naquele instante. Porque eu falo, Deus, eu não sirvo para isso. E Deus fala para mim assim, olha, eu sempre soube disso, mas eu te amei. E se eu te chamei, você vai conseguir. Fique em paz, prossegue. E Deus é bom que Ele sempre dá um pouco mais, né? A carga da bateria sobe sempre um pouquinho, a um ponto de você continuar dando seus passos. E Deus vai trabalhando com a gente, vai trabalhando, vai ministrando e vai levando a gente para cima de novo. Mas quando a gente chega no limite, é meio difícil. Assim como para Elias, assim como para mim e para você. A última coisa, o que acontece com a gente quando a gente chega no nosso limite? É que Deus cuida da gente. Do jeito que eu estou falando para você que Deus cuida de mim quando eu chego no meu limite, Deus cuidou de Elias, cuida de mim, cuida de Elias e cuida de você, querido. Se você chegar no seu limite, saiba, Deus vai cuidar de você. O texto, capítulo 19, versículo 5, ele diz o seguinte, eu vou ler do 5 ao 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Pois é, tem uma coisa bem interessante nesse texto que eu gosto muito mesmo. Um dia eu ouvi isso e isso entrou no meu coração. Você observou que Deus mandou o anjo. Deus mandou o anjo para o cara que estava no limite. Isso quer dizer o quê? Que Deus sabe que você está no seu limite e que na hora que o seu limite chegar, Ele vai mandar ajuda. Deus mandou o anjo. A outra coisa que eu acho sensacional nesse texto é que o anjo, ele não chegou lá dando uma chacoalhada no Elias, levantando ele e falou assim, cara, você é homem, levanta daí, lava essa cara, volta para o trabalho, você é profeta de Deus. O anjo não fez isso, irmão. O que o anjo fez? Tocou nele, acordou o cara, porque quando a gente está no limite, a gente entra num estágio depressivo. E todo depressivo, o que o depressivo mais faz é o quê? Dormir. É isso mesmo. Ele vai dormir. O anjo sabe do estado que ele está, porque afinal de contas Deus conhece a intimidade do coração de Elias. O anjo chega lá com toda tranquilidade e sabedoria, toca nele, acorda ele. E o que o anjo oferece para ele? Pão quente e água. Aonde que ele está mesmo? Onde que ele está? Ele está no deserto. Ele caminhou, a Bíblia diz que ele caminhou durante 24 horas, um dia para o meio do deserto. Então provavelmente que ele está a uns 30 quilômetros no meio do nada. E aí ele olha e aparece ali um pão. Olha como a Bíblia é sensacional. Um pão quentinho na brasa e água. Isso, meu irmão, é que nem Coca-Cola e McDonald's hoje. Aquela Coca-Cola gelada, sabe? Aquela coisa assim que você toma com gosto. Água e pãozinho feito na hora. Tem coisa melhor do que um pãozinho feito na hora, quentinho? Não tem. Pois ele come aquilo. E eu imagino que o anjo podia
ficar ali olhando o cara, comer, tá? Falou assim, comeu? Comeu? Estava gostoso? Estava. Agora levanta e vamos. O que ele faz? Não. Comeu, bebeu, volta a dormir. Você está precisando descansar. Eu sei que você está no seu limite. Não vou te cobrar nada agora. Eu sei que você chegou aonde tinha que chegar. E agora você tem que repor as suas energias, seu vigor físico. Você tem que repor o teu emocional. Porque você está cansado. E gente cansada não faz a obra de Deus. Deus sabe disso. E Ele vai com muito carinho de novo, toca no cara de novo, come de novo, bebe de novo, fala assim, agora sim, agora você está pronto. Vamos, porque a tua jornada é longa. E era mesmo. 40 dias e 40 noites, até ele voltar para onde, irmão? Para o Monte Horebe, era um lugar onde ele tinha, digamos assim, o seu habitat com Deus. Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E tem horas que Deus dá um break para a gente mesmo. Tem horas que Deus deixa a gente dormir um pouco. Tem horas que Deus dá um break geral na nossa vida, porque Ele sabe que a gente precisa descansar um pouco. Deus sabe exatamente o que você precisa, irmão. Você pode ter certeza disso, mas no momento certo Ele te socorre. No momento certo Ele te dá o que você precisa. Deus, Ele acabou dando um fôlego a mais para Elias. E o engraçado é que o ministério dele não acabou. Ele era profeta de Deus. Deus poderia muito bem falar assim, tá bom meu filho, você está cansado, eu vou terminar com você aqui meu acordo com você, vou chamar outra pessoa para continuar, mas Deus falou assim, não, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o novo rei de Israel, você vai ungir a Eliseu que vai ser o seu sucessor. E esse negócio aí não aconteceu no outro dia, irmão. Às vezes a gente tem um olhar para a Bíblia do tipo assim, Deus falou para fazer isso, ele saiu dali, foi para lá, foi, resolveu uma coisa, foi, resolveu a outra, foi, resolveu a outra e terminou o ministério. Não foi assim. Não foi, a coisa não foi rápida desse jeito não. Demorou um bom tempo para ele ungir primeiro por quê? Para ir para a Síria e voltar para Israel. Só nisso daí era uma baita de uma viagem. Se ele caminhou 40 dias e 40 noites do deserto até chegar no Horebe, imagina do Horebe até na Síria. Então as coisas não aconteceram, não foi assim, agora você vai terminar o seu ministério. Não, o ministério dele continuou até o dia em que Deus disse para ele, agora tudo certo. Mas ele tinha tarefa, o ministério dele não acabou, só porque ele entrou numa crise, só porque ele entrou no fundo do poço, só porque ele chegou no limite dele, não quer dizer que o ministério dele terminou. E foi isso muito claro para ele, e para todas as pessoas, que o ministério de Elias não havia acabado, por mais que ele havia fugido, porque provavelmente todo mundo soube que ele fugiu da Jezabel. Sabe o que acontece depois? A Jezabel vai morrer. Deus vai matar ela na hora certa, do jeito certo. Porque o plano de Deus, meu irmão, ninguém derruba. Ninguém. Você pode ter medo de algumas coisas hoje, mas se está no plano de Deus, Deus vai resolver. Não precisa ficar com medo. Não precisa entrar no seu limite, não. Deus tem toda a história nas mãos dele. Deus é soberano, irmão. Deus é soberano, é por isso que está dito lá na palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu tenho medo do futuro quando eu olho para a nossa nação. Me dá um frio na espinha de ver como o Brasil está entrando numa rota pecaminosa. Como parece que no futuro nós vamos ser a próxima Sodoma e Gomorra do mundo. Eu tenho medo disso, mas ao mesmo tempo, eu olho para o versículo que diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí eu falo assim, venha o que vier. Deus é soberano. A história está nas mãos dele.
E Ele vai deixar acontecer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Vamos terminar. Lembra que eu disse que uma das coisas que Elias sentiu é que ele estava sozinho? Ele imaginou que ele estava sozinho. Mas no capítulo 19, no verso 18, diz o quê? Veja lá, 19, verso 18, diz assim: Deus falando para Elias: No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e de todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 7.000 aqui não é literal, tá? Não é 7.000 pessoas exato, porque para o judeu o 7 é um número perfeito. Então é como se Deus, 7.000, é como se Deus quisesse dizer para ele: tem um grande número de pessoas aqui, um número perfeito de pessoas aqui, que não adoraram a Baal, que não prostraram-se diante dele, que não beijaram, ou seja, que não adoraram Baal. Mas Elias, na hora da dificuldade, Elias achava que ele estava sozinho, mas ele não estava sozinho. Deveria ter muita gente no meio do povo de Israel, vendo a situação e orando a Deus, para Deus fazer alguma coisa, levantar alguém. E esse alguém era Elias. É muito provável que deveria ter muita gente orando por Elias. Estes 7.000 aqui, eu duvido que eles não estavam nem aí para o negócio. Mas Elias estava se sentindo só. Mas essa não era a verdade. Tinha gente de Deus no meio daquele povo, irmão. Talvez, né, Deus, isso prova para a gente que Deus nunca abandonou. Ele nunca esteve sozinho. Deus nunca abandonou Elias. Deus nunca abandona os seus servos. Você está se sentindo só, meu irmão? Deus está do seu lado. Ele nunca te abandonou. Você pode estar se sentindo sozinho. Isso não quer dizer que você esteja sozinho. Deus está do seu lado. A sua igreja está com você. Basta você erguer a mão e pedir socorro. O problema é que às vezes a gente vem para a igreja, bota um sorriso na cara e a gente engana todo mundo. Assim, tá tudo bem, ó. Tudo bem. Aí vai embora para casa e se acaba na depressão. Aí chega na igreja no outro domingo, tá tudo bem. Aí chega em casa, entra num processo depressivo e fala assim: ninguém gosta de mim, ninguém me ama nessa igreja, ninguém liga para mim. Aí volta no domingo que vem, eu não posso perder a pose. Mas depois vai viver uma semana se sentindo só. Peça ajuda. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho, tá? Talvez você está no seu limite. Talvez você está vivendo o seu limite, irmão. Está se sentindo cansado, está se sentindo só, está se sentindo desprezado. Talvez você está cansado de fazer as coisas, empreender as coisas em nome de Deus, como Elias. Vai lá para cima, volta lá para baixo. Parece que as coisas que você tenta fazer, que vão levar você para cima em nome de Deus, parece que chega um momento que leva você para baixo de novo. Parece que Deus não responde mais suas orações. Parece que os pesadelos da sua vida nunca têm fim. Aí vem o que eu quero te deixar como um recado final. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Perceba o anjo ou os anjos do Senhor ao seu redor. Perceba. Deixa Deus cuidar de você do jeito que Deus cuidou de Elias. Ele vai saber exatamente o que fazer. Eu quero te dar uma oportunidade. Agora nós vamos ter o nosso momento de intercessão e nós vamos encerrar o nosso culto. Quero te dar uma oportunidade para você pedir para Deus: Deus, cuida de mim. Você está aí no seu limite? Então, vamos através da música agora pedir para Deus cuidar de nós. Vamos ficar em pé. Então nós vamos fazer assim, irmão. Se você tem seu pedido de oração, se você, que agora nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Se você tem seu pedido de oração, venha para frente. Venha dizer para Deus cuidar de você. E se você de repente está vivendo um tempo onde você está no seu limite e você precisa do cuidado de Deus, venha para cá também, que nós vamos orar por você ao final desse culto, tá ok?
Vamos cantar essa canção que diz: Deus cuida de mim. Venha para frente, enquanto a gente canta essa canção, venha dizer para Deus que você precisa que Ele cuide de você também. Você vem dizer para Deus cuidar de você. Se você está no seu limite, querido, você pode ter certeza, Ele vai cuidar de você, né? Do jeito que Ele cuidou de Elias, do jeito que Ele cuida de mim, do jeito que Ele cuida dos irmãos que estão ali, Ele vai cuidar de você. Na hora certa você vai ver o anjo do Senhor chegando para você, te oferecendo aquilo que você precisa. Às vezes é uma coisa totalmente diferente do que Elias precisou, mas isso não quer dizer que Deus não vai cuidar de você. Ele vai. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu povo entendeu o Teu recado. Obrigado porque hoje mais uma vez a gente percebeu, a gente relembrou que o Senhor cuida da gente, que não importa a situação que a gente está vivendo, que o Senhor tem a história nas Tuas mãos. Nada vai fugir do Teu controle. Te agradeço muito porque
Os irmãos estão vindo aqui na frente, entendendo que o Senhor vai cuidar deles também. Tem misericórdia de nós, cuida da gente. Todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua afeição. Todos nós precisamos, Senhor, porque às vezes nós entramos no nosso limite e é muito difícil para nós, né? Assim como Elias, que também foi muito vitorioso na vida, quando ele entrou no seu limite, ele não teve condições de trabalhar bem, trabalhar direito. Então eu peço em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, nos abençoe, que nós tenhamos condições de sair também do nosso deserto e que nós possamos ser cuidados pelo Senhor e que a nossa vida possa ser diferente. E que a gente cumpra o nosso ministério, assim como o Senhor fez com que Elias recobrasse as forças para cumprir o ministério dele, que o Senhor restaure e faça com que todos nós aqui tenhamos força suficiente para continuarmos a nossa jornada. Não nos ouça, Senhor, quando nós estivermos no nosso limite, porque quando nós estamos no nosso limite, nós pedimos algumas coisas que não são vontade do Senhor. Assim como Elias pediu para morrer, né? Às vezes a gente também comete essa insanidade de pedir coisas para o Senhor que não é da Tua vontade. Então não nos ouça, Senhor, nos tempos onde nós estivemos depressivos no nosso limite. E tem misericórdia de nós e cumpra a Tua vontade na nossa história. E que a nossa história, ela só termine no dia em que o Senhor determinar que ela tem que terminar. Toda a honra e toda a glória ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz, voltem em paz para os seus lugares. Irmãos, os avisos serão